Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Se inscrevam, compartilhem, comentam, estejam conosco nas nossas atividades, todas as segundas-feiras Evangelho no Lar, às terças-feiras Evangelho presencial às 19h30 e posteriormente a irradiação às 20h30. E também temos todos os sábados as nossas reformas íntimas das 15 às 17 horas. Esperamos por todos. Segue também os nossos contatos para aqueles que querem entrar em contato conosco e também nos auxiliar financeiramente na manutenção do nosso trabalho. Agradecemos muito qualquer ajuda. E vamos então iniciar a nossa oração para dar início ao nosso Evangelho. Querido Mestre Jesus, queridos irmãos da espiritualidade superior, responsáveis por essa atividade, por esse trabalho que ora se inicia, trabalhadores abnegados que sempre nos auxiliam nesse Evangelho, pedimos que mais uma vez estejam conosco, nos auxiliando nesse Evangelho, na realização da limpeza psíquica em nossos lares, no auxílio daqueles nossos irmãos que de forma direta ou indiretamente estejam atrelados à psicosfera do nosso lar, no nosso reajustamento do nosso equilíbrio, enfim, que sempre nos auxiliam em tudo o que nós necessitamos, às vezes dando-nos toques, conselhos, auxiliando-nos dentro das nossas famílias, naquilo que necessitamos melhorar em nós, para melhor nos relacionarmos em família. Agradecemos imensamente a presença de todos e pedimos de forma especial que os nossos benfeitores também possam estar conosco para nos auxiliar na compreensão, na interpretação da lição e de que forma ela possa se ajustar à nossa programação reencarnatória, no nosso objetivo de aqui estar, na nossa evolução. Que possa nos auxiliar durante os nossos dias, as nossas semanas, para aplicar os ensinamentos que nós recebemos de forma prática e ativa e constante em nossas vidas. Que nunca nos deixe desanimar e parar de qualquer forma nesse objetivo de aprimoramento de nós mesmos, de transformação, de evolução. Agradecemos todo o auxílio e amparo que recebemos e pedimos que nos auxilie com a intuição e a interpretação, para que da nossa boca não saia nada que não seja e que não esteja de acordo com os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Agradecemos imensamente todo o amparo e todo o auxílio, que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 20, o elogio da abelha. Grande mosca verde-azul, mostrando envaidecida as asas douradas pelo sol, penetrou uma sala e encontrou uma abelha humilde a carregar pequena provisão de recursos para elaborar o mel. A mosca arrogante aproximou-se e falou vaidosa. Onde surges, todos fogem. Não te sentes indesejável? Teu aguilhão é terrível. Sim, disse-lhe a abelha com desapontamento. Creia que sofro muitíssimo quando sou obrigada a interferir. Minha defesa é quase sempre também a minha morte. Mas não podes viver com mais distinção e delicadeza? Tomou a mosca. Por que ferroar à torta e à direito? Não, minha amiga, esclareceu a interlocutora. Não é bem assim. Não sinto prazer em perturbar. Vivo tão somente para o trabalho que Deus me confiou, que representa benefício geral, e quando alguém me impede a execução do dever, inquieto-me e sofro, perdendo por vezes a própria vida. Creio, porém, que se tivesse modos diferentes, se polisses as asas para que brilhassem a claridade solar, se te vestisses com cores iguais às minhas, talvez não precisasse alarmar a ninguém. Pessoa alguma te recearia a intromissão. Não posso despender muito tempo em tal assunto, alegou a abelha criteriosa. O serviço não me permite a apresentação exterior muito primorosa, em todas as ocasiões.
A produção de mel indispensável ao sustento de nossa colmeia é necessária a muita gente. Não me oferece ensejo a excessivos cuidados comigo mesma. Repara, disse-lhe a mosca, desdenhosa, tuas patas estão em lastimável estado. Encontro-me em serviço, explicou o operário humildemente. Não, protestou a outra. Isso é monturo e relaxamento. E limpando caprichosamente as asas, a mosca recuou e inquietou-se qual se estivesse em observação. Nesse instante, 2 senhoras e uma criança penetraram o recinto e notaram a presença da abelha que buscava sair ao encontro de companheiras. Distantes, uma das matronas gritou nervosa. Cuidado, que a abelha fere sem piedade. A pequena trabalhadora, alada, dirigiu-se para o campo e a mosca soberba passou a exibir-se, voando despreocupada. Que maravilhosa! Exclamou uma das senhoras. Parece uma joia, disse a outra. A mosca preguiçosa plainou e encaminhou-se para a copa, penetrou o guarda-comida, deitando varejeiras na massa dos pastéis, em pratos diversos que se preparavam para o dia seguinte. Acompanhou a criança de maneira imperceptível e pousou-lhe na cabeça, infeccionando certa região que se achava ligeiramente ferida. Decorridas algumas horas, sobravam preocupações para toda a família. A encantadora mosca verde-azul deixara imundícies e enfermidades por onde passara. Quantas vezes sucede isso mesmo, em plena vida? Há criaturas simples, operosas e leais, de trato menos agradável à primeira vista, que, à maneira da abelha, sofrem sarcasmo e desapontamentos, por bem cumprir a obrigação que lhe cabe, em favor de todos. E há muita gente de apresentação brilhante quanto a mosca, e que depois de seduzir-nos a atenção pela beleza da forma, nos deixam apenas as larvas da calúnia, da intriga, da maldade, da revolta e do desespero no pensamento. Essa lição de número 20, embora o título seja o elogio da abelha, ela vai contar uma história em que a abelha não é elogiada, pelo contrário, ela é hostilizada por uma mosca. A abelha, nós já sabemos que ela é um símbolo de cooperação e trabalho, porque uma colmeia, para que ela viva, existem as abelhas trabalhadoras que procuram várias substâncias, os pólens das flores, os alimentos e levam para a colmeia. Existe lá a abelha rainha, que ela é responsável apenas em produzir novas abelhas. Cada uma das abelhas tem a sua função. Uma colmeia, todas elas trabalham, não existe abelha inativa, não existe abelha preguiçosa. Ela é um símbolo de trabalho e de equipe. Dentro de uma colmeia, e as abelhas vivem sempre em equipe, em colmeia, onde cada uma cumpre a sua função. E cumpre muito bem a sua função para que todas sobrevivam. É um auxílio mútuo, é muito legal. E ela produz o mel, que o ser humano também se utiliza, além das próprias abelhas. O mel também é utilizado pelo ser humano, pelos ursos, por uma série de animais que também se alimentam deste mel, desse néctar produzido pelas abelhas, pelo própolis, entre outros, que é retirado das abelhas. E aqui uma mosca varejeira, que ela é muito bonita, porém ela é preguiçosa, ela não produz nada em equipe, ela vive para si mesma. E ela transmite, não é uma doença, mas ela carrega
outras moscas que se alimentam de matéria orgânica. As moscas varejeiras, elas são... É muito interessante, eu assisti um vídeo no YouTube explicando muito bem sobre elas. E o biólogo falava assim, que as moscas varejeiras, elas plantam os seus ovos em qualquer mosca. Então, não necessariamente uma mosca varejeira é que vai transmitir os seus ovos, mas elas plantam os seus ovos em várias outras moscas, e aí essas larvas então são depositadas em matéria orgânica e elas comem muito enquanto elas estão ali em estado larval, mas depois que elas eclodem e viram moscas, elas cumprem a função de produzir outras moscas, mas elas não se alimentam mais, morrendo de inanição. Então, a única função dela é produzir mais moscas. Mas é lógico que em tudo no meio ambiente tem a sua função e a mosca também tem a sua função. Mas aqui nessa nossa história é mostrando uma comparação conosco, com as nossas vidas, a nossa relação espiritual, não só o mundo animal, onde cada um tem a sua função muito bem elaborada, mas por simbolismo, aqui a abelha representa essa cooperação, esse trabalho em conjunto, essa servidora ativa, e aqui na lição é uma servidora ativa do Cristo. Enquanto a mosca, ela é bastante vaidosa, ainda tem ali os seus defeitos, que é a vaidade, a soberba, né? Como que é o que ele fala aqui? Que ela é bastante arrogante. A mosca é arrogante. A arrogância vem justamente de falar aquilo que não lhe foi perguntado. Isso nos denota uma pessoa arrogante. É aquela que fala às pessoas o que ela pensa, o que ela considera verdade, sem que as pessoas tenham perguntado a ela. Muitas vezes são pontos negativos que ela aponta nos outros sem que os outros tenham ali pedido. Isso denota uma pessoa arrogante. Então, essa mosca era arrogante, porque ela foi questionada a abelha sem que a abelha lhe perguntasse nada. Então, ela diz que a abelha deveria se preocupar mais com a sua forma, que as mãos dela estavam sujas, porque a abelha estava trabalhando e nas suas patas estava carregando uma provisão, um alimento que posteriormente seria transformado em mel. E a mosca não, estava lá voando lindamente, sem nenhuma preocupação, sem nada a fazer. E enquanto isso, ela fala assim, que a abelha, ela tem o ferrão, e que esse ferrão, ele fere as pessoas. E aí a abelha diz que não agrada a ela a necessidade de auxiliar, de se fazer uso desse ferrão, mas que quando é necessário, quando o seu trabalho é impedido de ser cumprido, ela se faz uso ela ferroa, mas acaba por perder a própria vida, porque o ferrão da abelha faz parte do corpo dela, fica ali na parte da barriguinha dela. Então, quando ela ferroa, ela morre, porque ela perde uma parte do seu corpo, e ela por vezes morre. E aí mostra então que as senhoras entram no local e que a abelha é hostilizada, considerada, nossa, tem uma abelha aqui, ela ferroa. E aí a mosca, enquanto isso, é aclamada, nossa, que linda, ela voa, ela parece uma joia, que maravilhosa que ela é.
por causa das suas cores, da sua aparência, enquanto a abelha, aparentemente, por carregar o ferrão, teoricamente teria uma potencialidade em prejudicar maior que a mosca. Mas aí, mais ao longo da história, vai mostrar que é justamente o contrário, que a mosca arrogante, ela, assim como as pessoas arrogantes, como as pessoas ainda imperfeitas, e para a gente se analisar se estamos enquanto moscas ou enquanto abelhas, a mosca, ela deixa as suas larvas nos alimentos e também senta na cabeça da criança, transmitindo para onde ela assentou as suas larvas, que vão comer o que ali estão, portanto, contaminando os alimentos, que serão inutilizados ao consumo, e depois prejudicando também a criança. Essas larvas, também chamadas de berne, nos animais, míase, se eu não me engano o nome que se dá, quando a varejeira, quando a mosca coloca essas larvas, muitas vezes não precisa nem mesmo de ter ali um ferimento, mas aqui no exemplo tem um ferimento. Segundo o biólogo, nos próprios folículos capilares dos animais, essas larvas podem se instalar. E aí elas vão comendo a matéria orgânica que ali estão, e por comerem a matéria orgânica que ali está, e que são partes do corpo daquele ser vivo, ela então come-os vivos. Uma vez eu resgatei um animalzinho, um cachorro que apareceu aqui em casa, que ele tinha uma infestação de moscas, uma infestação de larvas. E as larvas estavam enormes, comendo toda a parte do corpo dele. Ele estava vivo, porém estava sendo devorado pelas larvas. Eram larvas gigantes. E ao se alimentar do animal, solta um líquido pútrido que o animal fica podre, parecendo uma carniça. Ao você se aproximar dele, ele parece literalmente uma carniça. Só que ele está vivo e aqueles animais estão se alimentando dele. E por se alimentarem de tudo que ali está, dos tecidos, da gordura, o animal vai tendo infecções. E se ele não morre devorando partes essenciais do seu corpo, ele morre pela infecção que essas larvas vão produzindo no seu sistema imunológico, que vai sendo comprometido a saúde daquele animal. E se ele não for socorrido a tempo, ele pode vir a óbito, seja pela infecção que essas larvas, que essa míase provoca, ou pelo próprio consumo ali das suas partes vitais essenciais. Então, a mosca, essas larvas, elas são muito prejudiciais, porque consomem a pessoa ainda viva. E os nossos defeitos aqui coloca as larvas da calúnia, da intriga, da maldade, da revolta, do desespero no pensamento, também nos consomem por dentro. Também vão comendo, em paralelo à lição, as nossas almas, nos prejudicando muito, nos causando prejuízos morais, nos prejudicando a evolução, nos fazendo mal, nos matando por dentro, matando o nosso lado moral, nosso lado ético, matando o lado bondoso que existe em nós. E aqui na lição fala que a abelha, aparentemente de aparência desagradável,
ela é uma excelente trabalhadora, porque ela tem tantas preocupações e tantas ocupações. E é muito interessante porque se a gente está preocupado verdadeiramente com a nossa reforma íntima, com o nosso trabalho interno, em nos descobrir, em nos conhecer, em modificar aquilo que não é bom em nós, não nos sobra tempo para olhar o defeito alheio. E se a gente olha o defeito alheio, é só para fazer paralelo com os nossos próprios defeitos, mostrando o quanto a gente ainda está imperfeito, auxiliando, nossa, aquela pessoa também é assim, porque eu já identifico em mim e eu vou encontrando então pessoas iguais a mim e nisso eu vou tendo mais empatia por elas. Enquanto algumas pessoas ainda que não estão nesse processo de autoanálise, de aprimoramento, ainda se encontram aqui com o veneno, com as larvas da calúnia, da intriga, da maldade, da revolta, do desespero e no pensamento, aparentemente podem ser belas, porque a aparência física não é a nossa personalidade, a aparência física não é o nosso interior. Tá aí Chico Xavier, que não tinha uma aparência muito agradável, era meio estrábico, tinha uma calvície, não era bonito, elegante, não era um galã de novela, mas ele se tornava bonito por aquilo que tinha dentro. Não tem quem olha Chico Xavier e ache ele uma pessoa feia. Não porque ele tem uma aparência física, um porte físico belo, considerado belo, bonito, nesse aspecto, mas porque a beleza interior dele é tão grande que você enxerga aquilo que tem dentro e que só a lembrança daquela personalidade já te transmite algo bom. Ele é uma figura muito emblemática nessa lição. Não tem uma fisionomia, um biotipo considerado de beleza no mundo, mas tinha um coração e era uma perfeita abelha, porque trabalhava em prol do próximo, fazia sua reforma íntima, ele era um exemplo para que nós sigamos. A sua vida, a sua obra, o que ele deixou para nós de legado, tá aí esse livro que agora nós utilizamos, Alvorada Cristã, que foi uma psicografia que veio através dele, pelo espírito Neio Lúcio. E não só auxiliou na divulgação do espiritismo no mundo inteiro, como também nos deixou material de estudos por muitos e muitos anos, tal qual o livro que nós utilizamos nesse instante, mostrando que a beleza exterior, ela não retrata o nosso interior. Muitas vezes, pelo contrário, o nosso exterior está contaminado, nosso interior está contaminado, está maculado, está ferido, está cheio de larvas que nos devoram, porque toda a maldade, toda a imperfeição que a gente traz no coração, tudo aquilo que a gente carrega, o primeiro que se contamina, o primeiro que vira, que se utiliza desse mal, somos nós mesmos. Então, se eu sou uma pessoa caluniadora, o primeiro veneno que eu falo, eu primeiro me enveneno para depois dar esse a outros irmãos. Porque como a boca fala, o que o coração está cheio, como Jesus já nos disse, se eu trago essas imperfeições dentro de mim, eu posso também contaminar a muitos irmãos com essas imperfeições. Assim, a exemplo da mosca, que contamina a muitos.
a muitas coisas, né? Contamina-se muitas coisas. Mas o primeiro a ser contaminado sou eu mesma, porque todo mal que eu pratico, ele inicia no meu pensamento. E se ele iniciou no meu pensamento, ele já está me contaminando. As células do meu corpo já estão recebendo aqueles pensamentos nocivos que caem como uma bomba de veneno no meu corpo. E isso também pode, sim, prejudicar a nossa saúde orgânica. Muitos pensamentos ruins vão nos prejudicar. Às vezes nos tira o sono, às vezes nos tira a paz, vão dando vários problemas emocionais, ficamos extremamente estressados, medrosos, enfim, esses nossos conflitos internos, essas nossas imperfeições, os nossos vícios, os nossos defeitos, eles vão nos prejudicando o nosso corpo físico, o nosso espírito e atrapalham muito a nossa evolução. Então, para que nós não sejamos essa mosca que contamina os outros com as nossas larvas morais, que a gente primeiro veja dentro de nós, nos conheça, nos analise, reflita a respeito de nós mesmos, para sempre tentar nos transformar, nos modificar, sermos melhores. A gente sempre fala da reforma íntima, sempre fala de nos transformar, sempre fala que o conhecimento ele é para nós primeiro, para depois ser passado a outro. E parece às vezes muito mágico, muito rápido. E não é. Nós somos lentos. A nossa transformação ela é lenta. Porque nós somos hoje resultado das nossas últimas reencarnações, de tudo que nós já fomos. Então, se hoje a gente é uma pessoa cheia de vício, defeitos, cheio de imperfeições morais, nós demoramos e trabalhamos muito para conquistar essas imperfeições em nós. Foram séculos, reencarnações e reencarnações, pensamentos e pensamentos, sentimentos e sentimentos, ações, hábitos constantes que nós nos utilizamos para assim nos tornarmos. Então, não será de uma forma mágica, não será um passe de mágica, não será hoje eu conheci uma religião e amanhã eu já sou santo. Não é assim. Nós não vamos encontrar santos nas religiões, apesar de estarem ali há anos se dedicando nessa religião. A gente tem que perder essa ilusão de que nós encontraremos santos. Não encontraremos. Também não sou santa, apesar de ter uma religião. Nós encontraremos pessoas exercitando o cristianismo nas suas vidas com vontade de tornar-se boas, com vontade, com dedicação, com empenho nesse propósito de santidade, de ser bom, de ser uma abelha, de ser um trabalhador. Mas não é mágico. Da mesma forma que a gente, às vezes, descuidou, tem um pensamento ruim, porque ainda estamos no mundo de pensamentos muito materialistas, de pensamentos ainda em grande parte nocivos ao nosso espírito, nós temos que constantemente disciplinar os nossos pensamentos para que eles se tornem naturais e mais próximos dos nossos benfeitores, mais próximos dos espíritos superiores. Mas ele é um trabalho constante. Então, apesar de terem esse estigma de que o cristão ele tem que ser santo como Cristo era, não somos e não seremos tão já santos, mas poderemos nos tornar, desde que iniciemos esse passo, essa caminhada, nesse propósito. E é um passo de cada vez. Às vezes vai 2 passos para frente, 1 passo para trás.
3 passos para frente, 2 passos para trás. Vai indo devagar. À medida que nós vamos tomando cada vez mais consciência da nossa responsabilidade, da nossa evolução, nos espiritualizando, nos tornando verdadeiramente dóceis, nos tornando verdadeiramente servidores, nos tornando verdadeiramente... me fugiu a palavra agora, mas realmente na tentativa de nos aproximar o mais próximo possível das leis de Deus. Ainda não somos submissos totalmente a Deus, ainda temos muitas vontades, muitos egos, muitos desejos, mas que eles vão sendo trabalhados à medida de que nós vamos tomando consciência dessa necessidade de trabalho. Então, toda bondade, toda mudança que você espera conquistar, operar dentro de si, você tem que dar um passo nesse sentido. E tem que ter a consciência de que uma das primeiras virtudes que você vai ter que conquistar é a paciência. A paciência de saber que não se tornará bom da noite para o dia, mas que tem que perseverar nesse sentido, porque todo aquele que persevera nesse sentido um dia vai conquistar, sempre com o olhar no além, sempre com o olhar naquilo que você vai se tornar um dia, daquilo que você vai conquistar, daquilo que você será. Você vai conquistar aquilo que você empenhar-se para conquistar. E assim, a exemplo da abelha, você não vai sozinho. Esse é um trabalho conjunto. Você se auxilia, auxiliando também os outros. Você se torna um grande trabalhador à medida em que o seu aprimoramento já vai também se exteriorizando e auxiliando a outros, sempre com o exemplo e com o trabalho. Então, vamos finalizar nosso evangelho com essa linda lição do elogio da abelha. Vamos fechar os nossos olhos para a nossa oração. Pedimos aos benfeitores que se encaminhem até nos lares, que nos assistem, auxiliando os nossos irmãos dentro das necessidades de cada um, realizando a limpeza psíquica desses lares, fluidificando a água, auxiliando ali também todos os nossos irmãos que de forma direta ou indiretamente estão atrelados à psicosfera desses lares. E pedimos aos nossos benfeitores que ao dormirmos auxiliem-nos no entendimento da lição, refletindo conosco, colocando-nos nessa responsabilidade de sermos sempre cristãos, abnegados, servidores do bem. Auxilia-nos sempre nesse propósito. Que assim seja. Desejo uma excelente noite a todos, que tenham uma excelente semana, de muita dedicação e aprimoramento de si mesmo, auxiliando sempre, utilizando a lição realizada, colocando ela em prática nas suas vidas, nas suas famílias. Um grande abraço a todos, espero todos até a próxima segunda, com a graça de Deus. Até lá! Estrada é tão longa a caminhada, mas teremos que chegar. Caminhando com Jesus, renovando a esperança, aprendendo a cada dia
como faz uma criança.